Do Raul Marcelo. Senhora presidente, senhores deputados, as pessoas que acompanham em casa, as pessoas das galerias, pessoal que acompanha pela internet, meu último pronunciamento nessa casa, e quero fazer ele até em tom também de desabafo, e colocar as minhas impressões esse ano em relação ao cenário político. Vou encaminhar todas as pessoas que me acompanham, sobretudo nas redes sociais, esse pronunciamento. Tenho sido perguntado sobre os acontecimentos nacionais e vou fazer questão aqui de abordar, até porque na minha avaliação tem interferência real e direta no orçamento do Estado de São Paulo. Eu quero, antes disso, cumprimentar as pessoas que estão aqui nas galerias, né, os conciliadores e mediadores aí do Tribunal de Justiça. Parabéns pela luta. Pessoal da luta aí da reforma sanitária, né, os nossos residentes que estão nessa luta que não é de hoje. Espero que o nosso Estado não seja o último Estado a fazer o reconhecimento dos vencimentos dos senhores e das senhoras. E lamentar aqui, espero que a gente consiga incluir ainda no orçamento esse valor que chega a ser até irrisório, de um orçamento que está aí avaliado em uma arrecadação que vai chegar perto dos 300 bilhões de reais, que nosso orçamento, 207 bilhões de reais, esse ano e o ano que vem 206, que nós pudéssemos aí destinar os míseros 5 milhões de reais para continuar tendo funcionamento da nossa orquestra, que é de fundamental importância para manter também ao lado da cultura popular, também a cultura erudita, sobretudo a música clássica, que é muito importante. Eu quero dizer aqui, senhor presidente e senhores deputados, que o orçamento do Estado de São Paulo é um pouco do retrato da situação do Brasil nesse momento. O orçamento nosso ano que vem vai ter uma queda de R$1 bilhão, pelo menos é o que está sendo apresentado pelo relator, e ainda nós vamos ter aí o crescimento da inflação. Então, na verdade, a queda vai ser ainda maior. Então, nós vamos ter, de fato, aí um pulo no precipício das finanças do Estado de São Paulo. Num momento como esse, o que nós todos pensaríamos, bom, diante de uma situação de queda da arrecadação, vamos ver aonde nós temos aí gordura ou possivelmente sobras para fazer contingenciamento. E aonde nós poderíamos iniciar a busca de recursos para fazer frente a uma queda vertiginosa da capacidade arrecadatória do nosso Estado. Nós deveríamos começar, sobretudo, por aqueles que vêm ganhando muito no Estado de São Paulo, que são setores da indústria, setores do comércio, que estão recebendo isenções do nosso sagrado e tão importante ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é responsável aí por 107 bilhões de reais, de um orçamento de 206. É um pouco mais da metade do orçamento do Estado de São Paulo é a arrecadação de ICMS. No entanto, o relator apresenta um relatório e não faz menção, com todo respeito aqui ao deputado João Caramês, às isenções de ICMS. Não trata, nós temos aí esse ano, o ano que vem, segundo o relatório, nós vamos dar desonerações no montante de 11 bilhões e 300 milhões de reais. São alguns escolhidos, são aqueles apaniguados, aqueles que têm relação com o atual governador de São Paulo, aqueles que chamam Alckmin de santo nas planilhas das empreiteiras. Não é? É santo, não é só porque ele é frequentador assíduo da Igreja Católica, não, ele é santo porque esse é o apelido dele nos relatórios das empreiteiras lá, na hora de separar o caraminguá dos 5%. E foi curioso que o Serra, quando assumiu o governo de São Paulo, ele anunciou que ia reduzir os contratos em 4%. Aí foi avisado que era propina e correu rapidamente a suspender esse projeto. Os 5% continuou sendo pago religiosamente para o
atualmente chamado de santo nas planilhas, que vão aparecer logo mais, sobretudo da Odebrecht. E aqui em São Paulo já morreu gente em acidente de metrô, cratera que se abriu, obra atrasada, subfaturamento, e ninguém vai preso. Só o bagrinho, é só funcionário de 5º escalão da empreiteira, é só funcionário de 5º escalão do governo de São Paulo. Agora nós acabamos de assistir aí ao escândalo da merenda, e só o bagrinho que está respondendo, né? Nenhum secretário, pessoas dessa casa que forem, não, ninguém responde, é só o braguinho, só o funcionário de 5º escalão. Mas esse é o dado concreto, as desonerações. Um orçamento de 207 bilhões esse ano, 206 ano que vem, o governador vai dar 11 bilhões de desoneração do ICMS. Para quais setores? Vou citar aqui um dos principais, quase 1 bilhão, frigorífico, e uma série de outras cadeias produtivas aqui de São Paulo, que aliás nem geram muitos empregos, né? E que estão recebendo desoneração, enquanto que nós estamos aí, professores fizeram greve de 90 dias, 0 de reajuste. Na minha cidade, as pessoas estão tendo que viajar até Guarulhos para poder fazer radioterapia, porque não tem uma máquina para fazer radioterapia em Sorocaba. O Hospital Regional de Sorocaba virou hospital de guerra. Eu fui dar entrevista esses dias na rádio em Sorocaba para tentar explicar que lógica é essa, uma pessoa passar 17 horas para poder fazer radioterapia aqui na Grande São Paulo, e nem alimentação é ofertada. Pessoas de idade, senhoras, senhores, que acordam 2h30 da madrugada para serem atendidos às 4 horas da tarde aqui em Guarulhos, porque não tem uma máquina de radioterapia para atender. Responsabilidade do governo de São Paulo. No entanto, os setores da indústria vão aqui, ó, 11 bilhões de desoneração. Esse é o quadro. E aí muitos parlamentares reclamam, mas o povo não confia mais nas instituições, mas é claro, o povo foi eleito, os deputados foram eleitos para enfrentar esses problemas, enfrentar essas contradições, chamarem a responsabilidade, não fugirem da responsabilidade. E nós estamos fugindo. Vamos dar 11 bilhões de desoneração para alguns setores que estão ganharam muito quando a economia crescia, e agora que a crise embicou, a crise é grande, é profunda, eles continuam ganhando, porque são compensados com esse dinheiro de desoneração que o governo está fazendo, e não tem nenhum estudo, pasmem os senhores, não tem estudo que comprova que a desoneração aqui em São Paulo está gerando retorno para a população. Porque nós podíamos fazer um debate honesto aqui. Não, nós vamos ter uma cadeia produtiva na área de tecnologia, computadores, enfim, qualquer área. Indústria naval, petróleo e gás aqui em São Paulo, nós não temos essa indústria, nós não temos essa cadeia produtiva, precisamos dela, vamos dar isenção para poder ter essa cadeia produtiva no nosso estado. E essa cadeia produtiva vai gerar X empregos, e nós vamos poder ter um crescimento da arrecadação daqui a 20 anos. Aí fazia sentido, mas não. Esses 11 bilhões de desoneração aqui é mais do que o orçamento das nossas 3 universidades. As 3 universidades, USP, Unicamp e Unesp, vão receber o ano que vem 6 bilhões e 200 milhões de reais. É quase que o dobro. Quase que o dobro. O senhor me permite uma parte? Eu deputado? permito uma parte. Meu tempo é escasso, mas eu permito uma parte. Rápido. Deputado, é impressionante como as coisas, às vezes, são muito diferentes do que parecem. O senhor está dizendo, seria irretocável se fosse verdadeiro. O Estado de São Paulo foi levado a essas isenções sob pena de ser depenado pelos estados vizinhos e pelos outros estados. O senhor está ignorando uma guerra fiscal que se travou e se trava ainda no nosso país e que fundamentalmente atinge o nosso estado. Eu mesmo briguei por várias dessas isenções. O setor do leite, como dizia um grande defensor da pecuária leiteira, ele dizia, os outros empresários pegam as indústrias deles e vão embora para a Extrema, vão embora para Minas, vão embora para o Paraná. Eu não posso pegar minha fazenda e levar meus bois para o Paraná e para Minas. Então, 99% dessas isenções, deputado, eu posso lhe afiançar, foram arrancadas
Muitas vezes, e eu digo que essa é a função do deputado mais importante, representar o seu povo, defender os empregos dos paulistas, defender o aumento da renda. Positivo estava destruindo a indústria de computadores do estado de São Paulo. Eu era líder do governo, encaminhei, foi feita uma redução. O que aconteceu? As vendas dos empresários de São Paulo aumentaram tanto que o imposto também aumentou. Então, eu queria fazer essa colocação por uma questão de justiça. Mesmo assim, São Paulo perde muita atividade empresarial por uma tributação que é impossível de se competir com os demais estados. Muito obrigado. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência. O curioso é que vocês hoje dirigem o governo federal, tem praticamente 3 senadores do estado de São Paulo e não debatem esse tema, né? Essa é a parte, vamos dizer assim, que é vendida para a opinião pública, o lado moral, a legitimidade moral de se dar as isenções. Agora, o outro lado é que por trás das isenções, você faz também curral eleitoral e dos grandes, deputado Barros Munhoz, dos grandes, dos muito grandes. E está aí a Lava Jato para mostrar. A Odebrecht tinha um exército dentro do Congresso Nacional, um exército, e vivia lá brigando para poder ter dinheiro público e todos os tipos de benefícios fiscais possíveis. E qual era a contrapartida? A contrapartida era a manutenção de uma estrutura política carcomida. Concordo com Vossa Excelência. Só que nós vivíamos, então, abrir uma agenda no Congresso Nacional, para o Serra está defendendo isso lá. A Luizio Nunes, não, o que eles estão discutindo lá no Congresso? Acabar com a Previdência, ou agora o aposentado no Brasil vai aposentar e vai morrer 6 meses depois, porque essa é a expectativa de vida dos mais pobres no país, não vai ter uma vida, na verdade, não vai poder gozar da sua aposentadoria, e acabar com toda a capacidade que o país tem de ter soberania em relação ao nosso petróleo. O projeto do José Serra, o primeiro projeto que ele deu entrada no Senado, foi até pego aí nas conversas aí do Wikileaks, com as 6 irmãs do petróleo, a Shell, a ExxonMobil. Na verdade, em vez de representar o interesse nacional, concordo com Vossa Excelência, nós temos que ser nacionalistas, temos que defender o país. Mas não é o caso aqui do PSDB de São Paulo, partido ao qual Vossa Excelência faz parte. E não estão colocando essa agenda da reforma tributária como prioritária. Por quê? Eu acho que é uma agenda necessária, acabar com a guerra fiscal no Estado, no Brasil. Só que não é uma agenda necessária, por quê? Porque por trás de uma dificuldade se vendem muitas facilidades. Muitas facilidades. Setores que são prestigiados com as desonerações aqui, ficam devendo favor ad eterno para o governador de São Paulo. Ad eterno. E aí nós sabemos o porquê passa. Isso passa aí os grandes e gordos financiamentos de campanha. Eu acho que nós precisamos abrir a caixa preta da desoneração. Teve uma greve agora recente dos auditores fiscais, questionando as desonerações fiscais que são feitas em São Paulo. Eu acho que tem setores que é legítimo, mas vamos debater. Agora, 11 bilhões, e não se discute isso, e o pior, a opinião pública, aqui numa sociedade como a nossa, grande, de massa, com 200 milhões de habitantes, um estado tão grande como o nosso, era para estar todas as bancadas aqui, Estadão, Folha de São Paulo, Globo, tudo, para poder informar o nosso povo sobre o debate que se trava aqui, das costas para o que acontece no estado de São Paulo e só cobre a agenda de Brasília. Essa era uma discussão, é uma discussão urgente a se fazer nessa casa. Agora, isso aqui é o café pequeno. A desoneração, eu diria que é o café pequeno. Porque o grosso mesmo, senhores e senhoras, o grosso mesmo está na tragédia da remuneração da dívida pública do Estado de São Paulo. Em 2015, olha só, o 6%, a dívida pública ela é reajustada com 2 índices. Em 2015 ela foi reajustada por um índice fixo de 6% e o IGPDI, 10,67%. Deu um reajuste de 16,67%. A dívida, que era o discurso que movia todo o processo de privatização aqui em São Paulo, todo o ajuste ao funcionalismo público, todo o contingenciamento de concurso público e contratação e prestação de serviço através de organizações sociais, ONGs, nós avaliávamos que íamos conseguir estancar o crescimento da dívida aqui em São Paulo. E vejam, senhores e as senhoras, está previsto no orçamento, a dívida de São Paulo hoje é infinitamente maior que o orçamento, ela está em 282 bilhões, de um orçamento previsto para o ano que vem de 206 bilhões. E um reajuste em 2015
que foi de 16,67%, ou seja, a dívida está crescendo a uma escala gigantesca, gigantesca. E o nosso governador, eu queria concluir com isso, que era para estar lá em Brasília, era para estar debatendo, porque esse é um tema nacional, esse é um tema nacional, não tem preocupação nenhuma com isso, não tem preocupação com esse tema. E olha aqui, o orçamento da Unicamp, da USP e da Unesp, 6,2 milhões de reais. Nós vamos pagar da dívida 12,6 milhões de reais. Dava para fazer mais um campus, do tamanho do que nós temos da Unesp espalhados pelo Estado. Dava para fazer mais uma Unicamp e mais uma USP, vezes dois. Na verdade, eu queria concluir com isso. Todo mundo agora vai aí encontrar com as suas famílias, né? Minha região vai chorar muito, porque de janeiro a outubro nós já perdemos em Sorocaba, foram 6.500 empregos, só em Sorocaba, e na nossa região 7.000 empregos, entre janeiro e outubro, empregos na indústria, trabalhadores que tinham plano de saúde, que iam ter PLR agora no final do ano, que perderam o emprego. Então a minha região está de luto, eu venho aqui para deixar registrado isso, de luto. E quando a gente olha as páginas dos jornais de hoje, presidente do Banco Central, Ilan Godfan, nome até curioso, e ele está dizendo que não vai baratear o crédito, e não vai usar os bancos públicos para refinanciar as dívidas, as cadeias produtivas que estão quebradas no Brasil, sobretudo o petróleo e gás, que tem presença forte na minha região. A única medida que ele anunciou foi unificar a bandeira de cartão de crédito e estabelecimento comercial. Então é isso, o país está praticamente no fundo do poço. Na minha região, são mais de 13.000 pessoas desempregadas. Mais de 13.000 desempregados. O orçamento despencando. As casas de cultura foram anunciadas agora pelo governador que vão fechar. Sorocaba nós temos uma e mais 10 do estado de São Paulo, vão fechar. Governador, a situação está tão feia, que ele foi em Sorocaba e não quis dar entrevista para a imprensa. Quando perguntaram para ele da situação da saúde em Sorocaba, ele falou, disso eu não vou falar. E saiu correndo. Deputado, esgotado o Ou tempo. seja, não de Vossa cumpriu, inclusive, a Excelência, sua função. o tempo da sessão, que é de respeitar inclusive. a opinião pública. Eu queria concluir com isso. E aí vem o presidente do Banco Central e anuncia que a grande medida do Brasil vai ser a pessoa poder no estabelecimento comercial agora, a mesma maquininha ter o Visa, o Mastercard e esse monte de porcaria de empresa de cartão de crédito. Então eu queria concluir com isso. É uma crise grande. Quero desejar a todos, apesar de toda essa situação, não é? Que a gente tem que ter fé e acreditar, e a luta concluindo, que tem que nos orientar, deputado, o tempo da sessão já está esgotado. Direta o ano que vem, não tem saída para o Brasil, o povo tem que escolher um novo presidente da República, aliás, eleição geral, para tudo. Senhoras Essa que é a palavra deputadas de e senhores ordem para mudar o deputados. nosso país. Muito obrigado.